quero ler nesse momento a palavra de Deus com você e compartilharmos um pouco aqui em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Esse é um texto que nós lemos muito, temos caminhado falando muito sobre ele, temos meditado muito nessa palavra, e cada dia que passa, nós sempre tiramos riqueza desta palavra, desse texto. Gálatas 6,7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui esse texto escrito aos Gálatas, Paulo está exatamente trazendo uma palavra muito importante, que esse é um conceito da palavra de Deus, que você encontra ele de Gênesis até a Apocalipse. Você vai encontrando o conceito de semear e de colher, de semear para a vida espiritual, de semear na carne, de estar escolhendo as atitudes, vendo o que fazer, planejando aquilo que vai fazer. A Bíblia também fala a respeito de um homem e diz que quando o homem vai edificar uma casa, primeiro ele tem que fazer um levantamento, ele tem que fazer um orçamento, verificar quanto isso vai custar, para ver se ele tem condição de começar o empreendimento e terminá-lo. Diz também do rei que qual rei que vai sair para a guerra que não faz uma avaliação da sua milícia, para ver se tem condição de enfrentar o seu adversário. Tudo isso tem a ver com planejamento. Planejamento do que? De atitudes, do que nós vamos fazer no nosso amanhã. Existem muitas pessoas que estão vivendo um momento difícil hoje, que estão passando por uma prova muito grande. Alguns cristãos, inclusive, passando por um momento de tribulação, um momento de tensão na sua vida. É tão interessante porque muitas vezes a gente fica pensando: como posso eu ser um cristão ou ser uma pessoa de Deus e estar passando por tudo isso? A grande da verdade é que muitas vezes estamos passando por momentos aflitivos, momentos de muita guerra, de muita luta, porque no íntimo do nosso coração ou na nossa atitude de algum tempo atrás, não planejamos bem a nossa semente, não avaliamos aquilo que nós estávamos fazendo, não tomamos uma postura adequada no nosso comportamento, na nossa atitude, na nossa maneira de proceder em relação a várias áreas da nossa vida. Estamos passando hoje não por um problema de ordem até divina, que Deus então está nos disciplinando. Algumas vezes somos disciplinados sim pelo Senhor, é verdade, a Bíblia nos fala isso. Mas muitas das nossas mazelas e tribulações e amarguras são resultado da nossa falta de planejar bem aquilo que iríamos fazer ou que intentamos fazer. Então nos frustramos, passamos por um momento difícil, passamos por uma colheita ruim, porque não planejamos bem a nossa semeadura. Passamos por um momento assim de crise, um momento em que alguns chegam desculpa a expressão, mas alguns chegam a reclamar de Deus, a escarnecer de Deus, porque a sua vida não está indo muito bem. As pessoas dizem: como que eu posso estar passando por isso? Como posso passar por uma luta desse tamanho, uma prova tão grande? Por quê? Porque quando teve o momento de fazer uma semeadura, não teve sabedoria para a semente. Quando foi empreender um novo empreendimento, quando foi realizar algo, não buscou conselho, não buscou sabedoria dos mais experientes. Talvez até egoisticamente tomou atitude pensando: não, agora eu vou provar para todo mundo que eu posso. E nesse provar para todo mundo acabou se machucando e ferindo-se. Isso é uma coisa que acontece demais na vida das pessoas no transcorrer da sua caminhada. Nós nos colocamos
diante de Deus e falamos: Deus, como que o Senhor me deixou acontecer isso? Como que eu pude passar por uma aflição tão grande como essa? Por que eu cheguei neste ponto, Senhor? E muitas vezes chegamos ali porque no momento de semear, nós não semeamos corretamente, nós não semeamos na direção certa, nós ficamos avaliando as coisas segundo o nosso entendimento, sem buscar sabedoria, sem buscar oração, sem buscar conselho, sem buscar de Deus uma direção para aquilo que nós iríamos fazer. É muito comum as pessoas sofrerem por falta de planejamento na sua vida. Uma semente bem planejada é uma semente que vai nos trazer colheita. Quando nós planejamos as nossas atitudes, planejamos o nosso comportamento, planejamos o nosso estilo de vida, planejamos em relação à nossa saúde futura, em relação aos nossos negócios, à nossa vida espiritual, quando nós nos disciplinamos nisso, é um princípio que a Bíblia fala, eu já tenho falado aqui na TV sobre a questão do domínio próprio, quando nós aprendemos que temos que ser disciplinados na direção das coisas da nossa vida espiritual, mas também da nossa família, da nossa casa. E você talvez vai me dizer, mas precisa de muita sabedoria para fazer isso. Na verdade, nós precisamos da sabedoria de Deus e também Deus nos dá a oportunidade da multidão de conselheiros. Claro que temos que procurar conselheiros sábios, conselheiros tementes a Deus, pessoas que são cheias de princípios eternos e divinos na sua vida. Precisamos procurar pessoas que vão nos conduzir a uma postura certa. O jovem tem a tendência de dizer, meu pai é careta, meu pai, minha mãe não sabe o que estão falando, a época deles foi diferente da nossa, o que ele viveu não tem nada a ver com os dias de hoje. É lógico que se você fizer uma analogia da tecnologia de 25, 30 anos atrás e hoje, a história é diferente. Se fizer uma análise de 40 anos atrás, eu assistia TV preto e branco naquela época, e hoje você assiste TV até no celular, colorido, com qualidade. Você assiste TV em todo lugar, né? Agora você está nos assistindo com boa qualidade. Então, o que eu quero colocar com isso? Que as coisas mudam. Mudam sim, muda a tecnologia, muda o linguajar, as coisas mudam, de verdade mudam, mas os princípios continuam permanecendo. Outra coisa importante, as atitudes que nós temos no nosso dia a dia, elas se repetem. Porque o ser humano não mudou a estrutura. Quem só pode mudar a estrutura do ser humano é o Espírito Santo e a presença de Deus. Então nós continuamos ainda com aqueles problemas de egoísmo, de ganância, de controle, de manipulação, temos aqueles momentos de ira, de raiva, de medo, de insegurança, de frustração. Pode perceber que isso acontecia há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás e acontece hoje, porque o ser humano é complexo. Por isso temos que buscar conselho, buscar sabedoria dos que já viveram experiências de decepção, de traição, e enfim, e que aprenderam a superar isso para que nós possamos avaliar nosso futuro, nossa vida, nossa família. Querido telespectador, as coisas não acontecem assim de qualquer maneira. Muitas vezes, por nossa imprudência, pela nossa falta de sabedoria no semear, nós colhemos de uma maneira muito ruim. É importante que peçamos a Deus, Deus nos dê sabedoria. A Bíblia está dizendo que não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se nós não desfalecermos, ou seja, se nós não desistirmos de fazer o bem. Temos que investir nisso, trabalhar nisso. Todo empreendimento, um novo empreendimento que você vai realizar, o casamento, o relacionamento familiar, tudo nós temos que fazer uma avaliação. O que está acontecendo? Eu estou colhendo porque estou semeando mal? Eu estou disposto a semear bem para colher bem? Quanto isso me custa? Vai me custar renúncia pessoal, investimento da minha vida? Mas as coisas vão mudar. É assim que acontece. Quando semeamos e avaliamos a nossa semeadura, nós colheremos segundo a semente que semeamos. Eu quero orar por você, telespectador, pedindo a bênção de Deus sobre a tua vida. Pai, nesta manhã eu oro pelo meu telespectador, pela sua vida, que o Senhor nos dê sabedoria para aprendermos a semear e avaliar a semente que estamos semeando. Em nome de Jesus, eu venho pedir que tu venhas abençoar nesta manhã a vida de cada um que está nos assistindo, em nome de Jesus.
que tenhamos um dia de bênção na tua presença. Em nome de Jesus, amém. Tenha um bom dia e até amanhã, ou seja, até segunda, se Deus assim nos permitir.